repito, jogo decisivo, o Corinthians tem que vencer o Santos para que a comissão técnica tenha tranquilidade e seja mantida para trabalhar na próxima quarta-feira para tentar reverter o 3-0. Corinthians pegando fogo, hein? Tem clássico contra o Santos no domingo. Felipe Brizola chega com as informações pra gente de um momento tenso, Ramon sob pressão por lá. Chega mais, Brizola! Fala, Felipe, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que participa do Troca. A gente está aqui em frente à sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, porque temos dias muito movimentados por aqui, especialmente depois da derrota por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Um resultado que pode mudar o planejamento da equipe para a temporada. Não só porque coloca em risco a permanência na Libertadores, que era o principal objetivo do clube no ano, que traz muitos recursos financeiros, muita exposição para a marca Corinthians acima de tudo, estádios lotados caso a equipe avance para as próximas fases, mas também porque há um entendimento, eu bati um papo com algumas pessoas muito bem informadas aqui no Corinthians, de que a permanência da atual comissão técnica, liderada pelo Ramon Dias, depende da classificação para a final do Campeonato Paulista. O Corinthians enfrenta o Santos de Neymar em Itaquera no domingo e não tem essa de esperar para segurar o Ramon caso a equipe seja eliminada. Ele pode ser demitido logo depois da partida e essa é a chance mais real, né? A chance mais provável pelo que a gente conseguiu apurar. O Ramon Dias corre contra o tempo para recuperar alguns atletas. O Corinthians vem fazendo partidas cansativas em sequência, jogou partida dura contra o Mirassol na semana passada, fez os jogos contra a Universidade Central, um lá na Venezuela e outro em Itaquera, que demandou muito, né? O Corinthians só conseguiu a classificação nos minutos finais. Essa partida no Equador também cansativa pela viagem e pelo ritmo, né, que os equatorianos colocaram no jogo. Então o Corinthians precisa de perna e agora a equipe tenta recuperar principalmente o Ranieri e o José Martínez, dois jogadores de meio campo, de marcação, que atuam como volante e que podem dar e oferecer algumas alternativas. O Coronado continua fora, né? Ele teve uma virose, mas está machucado na coxa. Esse não volta a tempo para a partida. E vamos ver quais alternativas o técnico Ramon Dias vai pensar para tentar surpreender o Santos. Então eu repito, jogo decisivo, o Corinthians tem que vencer o Santos para que a comissão técnica tenha tranquilidade e seja mantida para trabalhar na próxima quarta-feira para tentar reverter o 3-0 lá no Equador. E é claro que a gente vai seguir acompanhando os bastidores, não só aqui no Parque São Jorge, mas também lá no centro de treinamento. Hoje os jogadores voltaram a treinar no CT, ontem foi mais um regenerativo, né? Eles voltaram de viagem, fizeram trabalho no próprio avião e aí, a partir de amanhã, no sábado, o técnico Ramon Dias deve escolher a equipe que vai enfrentar o Santos em Itaquera. Volto com você, Felipe. Obrigado, Brizola. Obrigado pelas informações. Os setoristas estão dizendo que houve uma discussão forte, né, no vestiário, especialmente entre o Depay, Memphis Depay e Gustavo Henrique. Muitas vezes essas discussões são normais, né? Precisa ver quais foram os termos e como se deu essa discussão. Fato é que nada parece bem no Corinthians nesse momento, né? Era um time que 2 semanas atrás a gente dizia aqui que tinha tudo para fazer uma grande temporada, que desde o ano passado vinha com uma boa consistência, jogando um bom futebol. De repente tudo desmoronou depois de 3 jogos terríveis, né? Os 2 contra a UCV e esse primeiro contra o Barcelona, né, Alex? Tipo assim, discussão teve. E era o momento de se ter, e acredito que bem provável que deva, porque tinha que ter. Uhum. Porque o Corinthians era um time seguro. A gente falava um time frio, né? Um time que encaixou, um time... Só que daí que tá o detalhe, nós passamos a participar de jogos decisivos. Ah, mas no Brasileirão todo jogo é decisivo, é diferente. Momentos assim decisivos. E o Corinthians, daquilo de certezas que tinha, chegou num momento crítico com muitas dúvidas. Essas discussões, elas, lógico, às vezes acontecem. E às vezes faz bem, mas a gente nunca sabe como que esse elenco do Corinthians agora ele vai lidar com essa pressão desse momento, porque sabe-se que o risco de passar para trazer um pouco de paz para quarta, sendo eliminado quarta-feira é pressão altíssima, né, cara? Então você ter uma consciência, sabedoria nesse momento para saber pesar esse nível de fogo, esse nível de pressão para você buscar esses resultados, não é todo elenco que consegue. Então, no futebol tudo é possível.
que o Corinthians precisa claramente é reagir, é voltar a jogar futebol como equipe. Competir especialmente, né? O Corinthians não competiu, né? Nessa questão de Garro, Memphis, essa parte ali, o Yuri ele participa bastante, mas esse jogo específico, tem muitos jogos aqui no Brasil que a gente viu com o trio de volantes, esses três às vezes respirarem um pouco e deu conta. Para o estudo desse time do Barcelona, que é bom time, do que eles jogaram, eles têm bons jogadores, é um bom time bem treinado. Eu não vi sentido coisa desse time jogar com 3 zagueiros e sobrecarregar Breno Bidon. Porque ficaram 2 volantes. Cara, o meio-campo muito esvaziado. Você tem 4 caras bons jogadores de meio-campo, fora o número 9 deles, que flutua bem. E coisa que eu esqueci o nome, o 13, o ponta esquerda deles aqui, que fez 2 gols. Cara, é um ponta de escape. E em nenhum momento isso me preocupou, porque os treinadores, a comissão, eles têm que ter uma leitura. Demoraram ali, né, Alex? Mas a gente disse aqui no programa até, né? Mas além de demorar, Felipe, você percebe, você consegue ver, Mansur também, Felipe, que ele não conseguiu clarear nada. Parece que não veio nenhuma luz para ele fazer uma mudança tática, que ele poderia ter feito o quê? Às vezes adiantar o Hugo e esse zagueiro acabar pegando o Oyola. Mesmo que o Oyola venha para dentro, o Hugo vinha aqui porque o Memphis não estava vindo para cá. Ou você obriga esse atacante a vir aqui. Então, os 2 laterais do Barcelona ficavam muito soltos. Então, ele não mudou nada. Ele sobrecarregou mesmo. O segundo tempo não é porque ele mudou por causa do resultado. Ele tirou 3 zagueiros para colocar 2. Não, porque não estava encaixado, cara. Né? E o segundo tempo que ameaçou um pouco. O Corinthians não foi para esses 2 jogos do outro confronto da Libertadores. E esse agora não foi para um jogo decisivo importante, né? Emocionalmente eles não estavam para esse nível de jogo. Acabou que o Carvalho, lateral direito, deitou e rolou. Deitou e rolou. Aliás, não canso de falar, o segundo gol do Barcelona é um golaço, né? Uma construção espetacular. Bonita, né? Vamos ver como é que o Ramon vai conseguir reagir o Valiente contra o Santos. E o Oyola é uma qualidade espetacular, mais o volante brasileiro. Eu achei um time interessante, cara. Bom time. Vamos às informações do Santos? Leonai, isso daí. Murilo Tauro vem com as últimas do Peixe pra gente. Chega, Murilo. Fala, meus amigos do Troca de Passes, o Santos está pronto para enfrentar o Corinthians no próximo domingo, 6h30 da tarde, em Itaquera, semifinal do Campeonato Paulista. Mesmo palco e mesmo adversário da última derrota do Santos. Ainda na primeira fase do estadual, o Santos foi derrotado pelo Corinthians por 2-1 lá em Itaquera e o técnico Pedro Caixinha vê evolução da equipe desde essa derrota. O Santos venceu os 3 últimos jogos da primeira fase contra a Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira e no último domingo venceu o Bragantino por 2-0 pelas quartas de final da competição. Isso mostra que o Santos está evoluindo e deixa o técnico Pedro Caixinha satisfeito com o desempenho da equipe, especialmente depois de vencer o Bragantino, que é um time de Série A. Pedro Caixinha quer vencer o Corinthians no domingo, não só para conseguir a vaga na decisão, mas para mostrar que a equipe realmente evoluiu. Pegou alguns adversários menores na primeira fase do Campeonato Paulista, mas quando pegou os 2 de primeira divisão, conseguiu a vitória. É isso que o Santos tenta, é isso que o Pedro Caixinha quer para poder levar o time para a decisão do estadual. O Santos teve folga segunda e terça de carnaval, voltou na quarta e ontem fez um coletivo e esboçou o time titular, o time que deve entrar em campo para esse jogo contra o Corinthians. E o time é o que está na boca do torcedor do Santos, time que venceu os 4 últimos jogos no comando do Pedro Caixinha. Goleiro Gabriel Brazão, na direita JP Sherman, Gil e Zé Ivaldo, dupla titular na zaga do Santos, Escobar na esquerda. Um trio de meio campo formado por João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar, camisa 10, capitão do Santos, grande estrela do time, talvez a grande estrela até do Campeonato Paulista, e o trio de ataque Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. É o que o Santos tem de melhor nesse momento para enfrentar o Corinthians, 6h30 da tarde, em Itaquera, vale vaga para a decisão do Campeonato Paulista. Valeu, Murilo. Obrigado pelas informações. Tem uma situação em São Paulo, desculpa, né? Falando com amigos assim, fala, pô, Neymar é malandro mesmo, cara. Chegou, pôs o Santos lá pra cima, fez um evento de pôquer aqui, outro ali, teve a festa de aniversário do Memphis, ele deu uma distraída no Memphis. O Memphis baixou e coisa e ele tá voando. E agora veio o confronto. É por aí. Estava olhando para você ver como as circunstâncias por tudo que aconteceu no Corinthians, mas por tudo que aconteceu no Santos também, como as circunstâncias do primeiro encontro entre os dois times são diferentes, né?
A escalação do Santos prevista para esse jogo vai significar que o Santos vai repetir apenas 5 jogadores, 4 de linha do jogo daquele jogo na Neoquímica Arena. O Gabriel Brazão, mais 4 de linha. Zé Ivaldo, Defesa, né? Guilherme, Neymar e Tiquinho. É. Mudou a defesa quase toda, mudou a dupla de volante. Naquele jogo jogaram Rincon e Pituca. Tassiano jogou. Dois volantes diferentes. E agora o Gabriel, Era Godoy. bom tempo. Era Godoy, Basso estava na zaga e Luan Pérez jogou como um lateral Falso esquerdo, lateral mais ali. defensivo. Ou seja, é uma mudança, é um time... Isso é a imagem de que era uma construção. É. Testando, observando, tentando, até chegar num time um pouco mais encaixado Ainda não é- atual. ainda não é o Não é um ideal, Santos né? pronto, Não tá um Santos para voando. voar no brasileiro. Enfim, mas para você ver como é um jogo completamente diferente. Vamos ver, porque vai ser bom jogo, né? Não tenho dúvida que vai ser um clima tenso, um jogo grande na Neoquímica Arena no próximo domingo.